foi um herói. Eu me emociono. Foi bom, dá pra dizer que meu pai estava certo, a educação é algo importantíssimo. Como é que vocês avaliam assim essa preocupação do pai de vocês com a educação? Eu acho que a semente que ele plantou foi em terra fértil. Uma história muito grande que eu considero ele como um grande herói. Pelo fato também de ele não ter tido nenhuma escola, nenhum grau de instrução, mas existia uma abertura imensa na sua mente de trazer esse lado educacional. Nós estamos aqui na comunidade Lagoa de Fora, em frente a este casarão de mais ou menos 200 anos, recém-reformado. Nele morou um dos personagens mais importantes da nossa cidade de Mortugaba. A história dele também diz respeito à educação de Mortugaba, também lá no seu início. Isso todos nós vamos conhecer a partir de agora. Ele chegava a dizer: um dia nós vamos tornar livre. E falava. Seu pai falava isso, um dia nós vamos ser livres. Um dia, A tal liberdade tão sonhada a que se refere Livaldo Cerqueira, filho de Genésio Cerqueira, nosso personagem de hoje, diz respeito a um tempo conturbado da nossa história, quando do desmembramento de Mortugaba, que ainda era distrito do município de Jacaraci. Segundo ele, a então Vila de Boa Vista, como era conhecida a nossa cidade, era a menina dos olhos dos coronéis da época, por ser próspera, mas o senhor Genésio a enxergava como lugar que poderia ser livre a partir do ensino, da educação. Certa feita, já no movimento da emancipação, ele, visando talvez aumentar o número de eleitores, né, colocou uma escola por conta dele, do bolso dele. Essa escola era no Matão? No Matão, na fazenda Matão. E aí, quando o coronel tomou conhecimento disso, achou, vamos dizer assim, como diz o linguajar, desaforo, né? E propagou, dizendo que iria prender meu pai. Que ele estava muito, entendeu, ousado, vamos dizer assim. E naquela época, uma pessoa ter a cabeça, né, para pensar que a educação, com a educação vem o crescimento, então vem o desenvolvimento, o entendimento, né? Naquela época, para ele era primordial, era a educação. Tanto que naquela época, quando ele casou-se a primeira vez com 3 filhos, esses 3 filhos estudaram em Caetité, no Colégio de Freira. A Lili mesmo, que foi a primeira professora da cidade, ela como primeira professora, ela estudou em Caetité, ela andava a cavalo 3 dias. Ele levava a cavalo? Ele levava em março e buscava em dezembro. Agora, em julho, ele já mandava a carga de alimentos, né? Já tinha o César, né?
nosso irmão adotivo é que levava de burro, né? Levava a cavalo o alimento, porque ela ia passar o ano todo. Lili, como narram Lisete e Laura, também filhas do senhor Genésio, a nossa reportagem, era o apelido de Ilídia Moreira Cerqueira, a primeira professora de Mortugaba. Graças à persistência dela, a educação na cidade teve suas sementes lançadas e os frutos são possíveis de serem observados até hoje nos alunos que também se tornaram outros professores. Além de professora, no esporte ela chegou a ser madrinha do primeiro time formado por aqui. Então, o início da educação de Mortugaba começou também aqui. Mas não bastava a nobreza das intenções educacionais do senhor Genésio. O desafio da emancipação estava às portas e viajava como vento a galope, trazendo junto consigo uma ordem vinda dos coronéis da época. Chegaram em Mortugaba por volta das 4 horas da tarde, mais ou menos, 3 horas, de 3 para 4 horas da tarde. Chegaram em Mortugaba com esse propósito de prender meu pai. Nós estamos aqui na Praça Júlio Carvalho, Praça da Feira, como é conhecida. Aqui nesse local aconteceu um episódio importantíssimo, talvez um dos mais importantes dessa nossa história de hoje. Tão importante que será responsável pela mudança do destino desse lugar aqui onde nós moramos hoje. Porém, naquele horário, dava início o movimento político no alto-falante, que o locutor era Haroldo. Isso na praça lá? Na praça, Sim. Quando estava terminando a feira, mas o povo não queria ir embora, porque circulou logo a notícia que meu pai ia ser preso. De frente à nossa casa estava aquela quantidade de gente, uma aglomeração de gente muito grande, e tinha um caminhão assim, estacionado, tinha um bocado de arma, carabina escondido debaixo das lonas. Veja só, tá um terror. E podia acontecer um bocado de morte naquele dia. Em meio ao cenário de uma possível tragédia que se tecia naquele lugar, Dona Maria Senhora Cerqueira, ou Dona Mariquinha, esposa do senhor Genésio, seria uma personagem decisiva na luta de emancipação. Em meio aos revólveres que se levantaram, mesmo grávida do filho Leônidas, em uma cena de cinema, ela se colocou à frente deles e disse uma frase histórica. Quando estava naquele movimento, não estava acontecendo aquele movimento ali, minha mãe sai na porta, já prestes a ganhar neném. E é bom que se frise que o neném chama Leônidas, entendeu? Quando minha mãe viu aquilo, aproximou da porta do estúdio, quando nesse momento já estava o delegado e os policiais de revólver em punho. E foi aí que minha mãe bateu bravamente, bateu no revólver do delegado e disse: não cometa desordem, faça o que for de justiça, respeite o meu estado. Dessa hora em diante, o delegado determinou os policiais que arriassem os revólveres, fizeram a apreensão do aparelho e mudou o cenário. Então, ao invés de meu pai ser preso, eles fizeram a apreensão do aparelho. Que talvez, se isso não acontecesse, o caminhão de armas estava ali, para todo mundo, sabe? Podia acontecer uma tragédia. Uma tragédia. A partir desse momento, dessa atitude de sua mãe, daquilo que se desencadeou depois, você tem isso como o início
realmente do pontapé inicial para a emancipação de Mortugaba? Isso aí foi que veio fortalecer o ânimo de todos os componentes do grupo, você está entendendo? A realmente tocar para frente, entendeu? O projeto de emancipação. Então a importância de meu pai tem uma história muito grande, que eu considero ele como um grande herói, pelo fato também de ele não ter tido nenhuma escola, nenhum grau de instrução, mas existia uma abertura imensa na sua mente de trazer esse lado educacional, esse lado familiar, esse lado, sabe, de grande lutador, de ser uma pessoa bastante progressista. A gente tem em mente, quando ele criou aqui em Mortugaba o MDB como um partido de oposição, dizendo que nenhum poder pode ficar só sem uma oposição. Então era um lado progressista, era um lado de uma visão de melhoria, de pensar, de colocar Mortugaba como uma das cidades de referência aqui no interior, como nós sabemos que está sendo. Leônidas fala do pai Genésio como alguém que, além de cuidar dos 14 filhos biológicos, abraçava inclusive economicamente vários outros e os ajudava a criar. Então existe uma série de coisas, assim, de participações do meu pai na vida nossa, né, como pai, e também social na vida de Mortugaba, na questão religiosa, na questão também dele ser um pai muito lutador, uma pessoa que sempre trabalhou, que sempre progrediu e que também criou outros filhos, né, além da gente, filhos biológicos, né? Ele teve uma importância imensa em dar apoio a outros filhos que viviam por aí e necessitando de trabalho e de apoio familiar, apoio econômico. E, enfim, teve vários desses que chegaram a ponto até de se casar morando aqui junto conosco. Nessa região da Lagoa de Fora também teve início o desenvolvimento comercial. Até feira existiu por aqui. E em relação ao comércio, a feira, assim, também ele tinha... Foi aqui na frente, né? A primeira loja de tecido, né? Foi mesmo aqui nessa casa, depois você vai mostrar lá, né? Eu acho que isso também facilitou, né? Para o desenvolvimento da cidade, porque antes era muito precário, né? E com a emancipação de Mortugaba, isso ajudou. E não esquecendo também, Max, da inteligência do meu pai, que eu falo assim, para aquela época, meu pai era muito além, sabe? Muito além de ver uma associação que teve aqui em Mortugaba. Que associação, né? CAIRES Melhoramentos, que era para quê? Vender os lotes para fazer população, para emancipar Mortugaba. Isso né? Na época de Tio Osório, que também foi um homem braço direito do meu pai. Né? Eu só posso definir você com uma palavrinha só. Meu pai foi um herói. Eu me emociono. Porque meu pai, se você olhar a família dele e ele lembrar que o dever que ele tinha de assistir aquela família, assistir os amigos correligionários, ver que a vila daquela época, Mortugaba, Vila Boa Vista, era próspera, necessitava, naquela época, de acabar com esse liame. Nós sabemos quantas pessoas hoje de Mortugaba têm um curso superior e exercendo suas funções aqui no nosso município. Isso era um sonho dele, não só para os filhos, mas para a cidade.
E isso está realmente acontecendo na realidade. Isso é tão bonito que até nos emociona, sabe? Que hoje a gente procura passar um pouco daquilo que nós chegamos a vivenciar, né? Da minha mãe, do meu pai, guerreiros, que Deus a tenha. Eu tenho um orgulho, de saber que meu pai jogou aquela primeira sementinha, né, do progresso, e essa sementinha germinou. Como vimos nessa reportagem, esse homem sonhador não se limitou a sonhar apenas em pensamento. Correu atrás, não só para os 14 filhos, Ilídia, Leonídia, Leodônio, Lídio, Lindomar, Lidiomar, Livaldo, Liderval, Laura, Laurita, Laurez, Lisete, Leônidas, Laerte. Mas enxergou na educação outros filhos que continuam a dar frutos até os dias de hoje.